voltamos com o nosso podcast da Taço Conta. Bem, gente, queria que vocês curtissem as nossas redes sociais, Spotify, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook e agora também na SDP TV, uma rede aberta aí, filiada à Rede Globo em São Paulo, que a gente aí tem os canais e também aí nas TVs Smarts. Bem, hoje o nosso podcast é um tema, né, que os loucos adoram, porque você sabe que os advogados são a gente do caos, né? E eu estou com o amigão do Bento aqui hoje, né? Mas trouxe um tema do caos, né? Que é a reforma tributária, tendências aí para 2023. Então, Luiz Cláudio Alemã, meu amigo, né? Em cima de tudo, muito obrigado por você estar aqui com a gente no podcast da Taço, no Taço Conta. O Luiz, gente, ele foi humilde, ele trouxe um mini currículo aqui que eu vou ler, mas aí o cara é um fenômeno aí na área jurídica, estudioso, né? E bem capacitado para tudo que ele quiser falar aí na área tributária. O Luiz é advogado em Vitória, né? Porque tem gente aí de outros estados nos ouvindo e nos assistindo. É ex-ouvidor e conselheiro do CNJ, né? Conselho Nacional de Justiça. Também é mestre em Direito pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro. Mestre em Direito pela Steinbeis, Universidade em Berlim, né? E também é diretor jurídico da Federação das Indústrias, não é do Espírito Santo, é de São Paulo, né? Da Fiesp. Presidente da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Federação das Indústrias do Espírito Santo, aqui, né? Que a gente chama, né, simplesmente de FINDES, né? Inclusive, um grande lutador aí por esse tema, né? De mediação e arbitragem. Eu acompanho aí a sua luta, né? E a sua labuta aí para que isso realmente se encampe, né? E venha aí a ter mais força, assim, no nosso país, né? Luiz, conta um pouquinho pra gente, né? Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão aí das tendências da reforma tributária para 2023. Claro, eu vou começar pelo assunto, pela pergunta que todo mundo quer ouvir a resposta, apesar que a gente já sabe que é sim, que é a tributação dos lucros, né? Que tá no seu escopo aí pra você falar. Vem ou não vem? Eu já falei pros meus clientes que vem, entendeu? Bom, pela tendência e nas regras da OCDE, inclusive dos estados que compõem a OCDE, o Brasil, acho que é um dos 2 ou 3 ainda no mundo que mantém essa isenção do imposto de renda na distribuição do lucro. Eu acredito que nessas propostas de reforma, o governo começando, esse é um tema que vai entrar na pauta e vai entrar na pauta com muita força. Não dá para a gente afirmar, mas é um tema que já vem sendo discutido há muito tempo e ele tem um cunho social. Em Brasília você não aprova nada que não tenha fator social ou que tenha redução de tributos. Então, a partir do momento que tem fator social e que não tem diminuição de receita, a chance de ser aprovada é muito grande. E assim, não tem muita lógica, né? Mas e como que fica as outras, Luiz? O que você espera aí de novidade aí para esse 2023, além da tributação dos lucros? O que você acha que vai ser mais relevante para o governo atual, falar tanto em recuperação fiscal, recuperação de arrecadação, porque eu acho que está muito ligado a isso, né? Essa tendência tributária está ligada a essa sede de arrecadação e de, segundo o governo atual, equilíbrio, né, para poder as contas voltarem para o lugar. Então, o que você acha que a gente pode esperar aí dessa situação aí de tendência da parte tributária, da reforma? Bom, primeiro é a questão da reforma. Todo início de governo se fala de reforma tributária. Mas, Carla, eu vou ser assim, o mais sincero possível. Isso desde 2011, quando eu organizei um seminário em Brasília sobre reforma tributária no Conselho Federal da OAB, e o ex-presidente da CNI e ex-senador Armando Monteiro, ele abriu a palestra, ele fez a palestra magna de abertura e ele disse o seguinte: time que está ganhando não se mexe. Eu já ouvi essa frase todo ano, tá? Significa o quê? As reformas que estão aí, as propostas que estão na mesa, todas elas tentam unificar tributos, mas quer também unificar dentro do pacote dos tributos federais, colocando o ISS e o ICMS. A partir do momento em que você mexe com a federação, você começa a ter resistência. Por uma questão muito simples. Por que Armando Monteiro falou time que está ganhando não se mexe? Porque ninguém quer fazer reforma tributária no Brasil. Basta você assumir o poder e você vai descobrir que da forma como está hoje,
mais de 70% de tudo que se arrecada no Brasil fica na mão da União. Ou seja, 100% de arrecadação, 70% na mão da União. 30% só com o Estado e município. Alguém vai querer fazer reforma tributária com esse poder na mão? E também qual estado e município vai querer mandar o dinheiro para o governo para receber de volta, né? Não, você recebe e manda para mim. Da forma como está aí, você perde, inclusive, poder de gerência na sua... gestão, né? E de gestão na sua competência para tributar. Então, os municípios e os estados não querem ouvir falar em mexer com o ICMS, porque o que eles já arrecadam já é muito pouco. Então, a maior parte fica com a União. O que se transformou um prefeito e um governador? Pedintes. Eles têm que ir lá pedir. Então isso gera uma força muito grande. Isso é poder. E ninguém abre mão de poder. Na história da humanidade é assim. Não é no Brasil, né, na realidade. Toda vez que querem fazer reforma tributária, mas ao mesmo tempo não querem, e aí eu lembro daquele livro, Lampedusa, o Gato Pardo, né? E o Gato Pardo, o Leopardo em português, onde se faz mudança para não mudar nada. É basicamente isso. Olha, não queremos fazer, mas vamos falar que vamos fazer e lança uma reforma tributária onde você mexe no ICMS ou você mexe no ISS. Mas essa avançou um pouco mais em várias questões, porque na realidade ela não é só a tributação dos lucros, mas ela tem avançado, por exemplo, questões de ágio, tributação de alguns ágio, outras coisas em relação ao juros sobre capital próprio. Então você não precisa, e aí é onde eu defendo, você não precisa mudar a Constituição. Você precisa mudar as regras infraconstitucionais. Mude as regras de tributação nos decretos. Você quer fazer uma reforma? Vai lá trabalhar em cima do PIS, do COFINS. Vai trabalhar nos seus tributos federais, mas deixe os estados e os municípios do jeito que eles estão. Para frente ou para um outro momento, porque você não vai conseguir fazer reforma tributária botando o dedo nos tributos estaduais e nos tributos federais. E é assim desde muito tempo. E Luiz, você estava comentando um pouquinho, elecando alguns assuntos, vem se falando tem muito tempo da tributação das grandes fortunas, né? Que está no pacote. Você acha que isso vai acontecer? Qual é a sua opinião, assim, como advogado, né? Como pessoa que já foi do Conselho Nacional, que está aí dentro da Federação das Indústrias de São Paulo, que é a maior do país, né? Então, assim, o que as pessoas falam disso? Porque a gente sabe que tem alguns países que já estão tirando esse tipo de tributo, né? E como é que o Brasil vai entrar agora, vir meio que na contramão? Carla, esse é um tema espinhoso. Até porque os países que implantaram estão extremamente arrependidos. Leia-se, por exemplo, França. Toda a riqueza foi para a Bélgica, do lado. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Hoje nós temos muita tecnologia e tecnologia não respeita fronteiras. Então, nós temos que manter a atratividade, nós temos que manter o investimento interno, né? E o externo vindo para o Brasil. Até para o consumo ele ser maior aqui, para você ter um círculo virtuoso e não vicioso. Círculo virtuoso de empreendimento, emprego, tributação. E aí você faz esse círculo. Senão eu pego o meu dinheiro, jogo lá para um país da própria América Latina, que tem uma segurança. Eu vou embora. Ou outra, e vou embora, né? Então, isso tem que ser muito debatido, muito bem estudado. Isso não pode ser feito de forma assodada, de forma populista, porque nós precisamos entender o que os outros já passaram e não cometer os mesmos erros. Vamos trabalhar em cima dos erros dos outros. Eu acredito muito, Carla, que se você tivesse, por exemplo, a observância do princípio da progressividade na tabela do imposto de renda, associado, pessoa jurídica, consorciado, pessoa física, consorciado com o princípio da capacidade contributiva, você poderia criar várias faixas, permitindo as deduções das famílias. Você teria condições de ter uma arrecadação muito maior do que é hoje. Hoje se arrecada a base da pirâmide social. Se tributa a base da pirâmide social. Não se tributa a ponta. Mas você precisa fazer com que as pessoas que têm mais paguem mais. Mas isso tem que ser feito com um estudo muito bem feito para que não gere nenhum distúrbio, não gere nenhum erro no sistema que aconteça o que está acontecendo nos outros países que adotaram essa sistemática.
Então, eu acredito que existem outros mecanismos que permitam se arrecadar dentro desse conceito social. Mas... porque só te interrompendo, mas assim, esse conceito e essa cultura da responsabilidade fiscal, civil fiscal, é uma coisa que a gente não tem na sociedade, né? Então, o que eu tô querendo dizer? A gente é criado desde pequena assim, pagar imposto, não porque vão roubar com o dinheiro que a gente paga. Então, a gente não tem uma educação fiscal, né? É uma coisa que até lá no CRC, que é a experiência que eu tô tendo agora, passando por ela, entrando aqui esse último ano, a gente tá com esse trabalho nas escolas de ensino médio, né? Falando da educação fiscal pro aluno de 15, 16 anos, né? Porque eu lembro que eu vi umas entrevistas da Margaret Thatcher, de outros gestores internacionais, né? E eles falando, gestores públicos falando que não se gerencia um país do dinheiro do nada. Só tem uma fonte de recurso. É tributo. Ninguém vai aqui, para esse dinheiro entrar no governo federal, tem que ser através de imposto, mas tem que ser de uma forma justa e, no mínimo, equilibrada, como você está falando, né? Então, quer dizer, hoje a gente está naquela fase baixa e a gente precisa fazer um escalonamento dessa base, mas a gente sabe que é muita discussão, são muitos interesses diversos, né? E aí, 2023 tem sido um ano que a gente tem muita insegurança e tem esperado muitas coisas, né? A gente ouve muito, a gente que trabalha com empresários, uma expectativa negativa. Isso é o que está assombrando meio que o mercado. Eu acho que as primeiras decisões do governo sobre essa questão de reforma tributária, elas vão ser fundamentais para a credibilidade. Por isso que eu te perguntei, o que você acha, né? Porque para você gerar uma credibilidade do primeiro ano para frente, tem que ser assertivo. Né? E aí a reforma tributária não é só aquela reforma tributária que você falou do tributo em si, mas tem outras coisas, né, que complementam isso. O que você acha que pode contribuir para que isso realmente seja de forma positiva, Luiz, para o mercado? Bom, em todo início de governo, você tem uma janela de oportunidades para as reformas estruturantes. Leia-se, inclusive, reforma tributária. Infelizmente, reforma tributária no país não é uma reforma tributária que nós queremos. Nós queremos redução de tributo e simplificação, menos burocracia. Sim. E isso não é de interesse de nenhum gestor público. Por quê? Porque ele precisa de arrecadação. O professor Casal Tanabás, ele é catedrático da Universidade de Coimbra, um grande tributarista. Ele tem um livro famoso, O Dever Fundamental de Pagar Tributos. E nós temos que pagar tributos para manter todas as nossas garantias, os nossos direitos, manter o Estado funcionando. Mas esse conceito que você falou, poxa, pagar tributo é horrível, eu não gosto. Está errado. Sim. Mas está errado em função de quê? Por conta de erros históricos, que não é de agora, esses são erros do passado que vem... Desde a colonização. Exatamente. Desde a colonização do Brasil. Exatamente. E com isso você vem afastando as pessoas desse conceito da importância de pagar tributo. Por quê? Eu não discuto mais carga tributária. Para mim, carga tributária não faz diferença nenhuma. Eu discuto o retorno dessa carga tributária. Tá? Hoje nós temos um Estado social bancado por um Estado fiscal. Um Estado social que tem que garantir, no mínimo, saúde, segurança e educação. Se o Estado social não está garantindo isso, então de que adianta o Estado fiscal? Para arrecadar, para manter sua própria estrutura, para justificar sua própria estrutura. Então nós temos que mudar muito conceito a respeito disso. Temos que criar cultura, mas ao mesmo tempo nós temos que garantir retorno à sociedade. Se nós não abrirmos uma discussão a respeito disso, se nós não abrirmos um debate construtivo a respeito do que nós queremos... Né? Isso aí, que tenha resultado. Porque o Estado, como eu lhe disse, o poder público não quer alterar. Não quer reforma tributária? O Armando Monteiro disse, o time que está ganhando não se mexe. Delfim Neto lá atrás disse, se você dá 300 mil para o governo, ele vai gastar 600. Então temos que arrecadar 600, ele vai gastar 1 milhão. Então ele não tem limite. Aí que volta toda aquela discussão sobre responsabilidade fiscal. Que foi uma lei difícil de ser implantada. Direito financeiro, né? Direito financeiro. Que o direito tributário foi extirpado do direito financeiro. Nós temos que começar a discutir como gastar esse dinheiro, a eficiência
dessa política pública, usando os tributos e dando retorno à sociedade. Lembrando se que você não consegue fazer isso, a cara do gestor. Né? Se você não consegue fazer isso, nós estamos perpetuando erros do Brasil colônia. Então, nós precisamos abrir um debate construtivo. E não adianta querer fazer reforma tributária se você gasta muito. Você tem que ajustar a máquina. Ajustou a máquina, você pode fazer reforma. Porque, mais uma vez, a reforma que a sociedade quer é redução de tributo e simplificação. É que a sociedade, você tocou num ponto, a sociedade, ela faz muito pleito, mas ela não tem conhecimento se aquele pleito até ele é verídico. Não vai muita gente na onda, porque a gente tem portal de transparência. Hoje a gente consegue saber, Luiz, se eu entrar lá no Ministério da Economia, no Ministério das Cidades, eu consigo saber. Muitas informações. Mas ninguém olha. Então, por exemplo, você não sabe quanto é o custo. Muita gente não sabe quanto é o custo do Brasil, porque não entra aí para olhar. Então você fica só ouvindo, mas a informação tá lá e a gente tem acesso a ela. E um acesso rápido e fácil. Basta a gente entrar e olhar. Infelizmente, depois da mídia social, todo mundo é especialista em tudo, mas ninguém quer estudar. Pois é, e isso é muito ruim, porque você acaba não criando não só cultura, como até inteligência para pleitear alguma coisa. Volto a dizer, uma reforma tributária, que seja uma reforma tributária justa para todos, inclusive atendendo o governo, o poder público, e atenda a sociedade, nós temos que abrir um debate. Você acha que eles vão mexer? Mas não é um debate da forma como está colocada as propostas. As propostas que estão aí, elas não atendem. Inclusive podem, ou melhor, vou dizer podem porque elas não saíram do papel, mas elas podem sim aumentar a carga tributária ao invés de fazer o que a sociedade quer, que reduza. Mas aí é que está. Você pode até aumentar, mas cadê o retorno? Você tem que dar o retorno, você tem que garantir retorno. Você acha que eles vão mexer na tabela de imposto de renda, pessoa física, para 2023? A desindexação da tabela do imposto de renda, esse é um tema espinhoso demais e vem se arrastando há muito tempo. E hoje quem ganha próximo de R$4.000 não deveria R$5.000, salvo o melhor juízo. Eu não fiz a conta, não atualizei. Para ser 27,5? 6.000 e pouquinho. 6.000 e poucos reais. Pois é, não era para estar pagando imposto de renda. Por quê? Porque você tem ali um princípio básico, elementar, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. É o princípio do mínimo existencial, atrelado à dignidade da pessoa humana. Esse é o mínimo que você precisa para sobreviver. Se você não tiver dedução, você vai pagar uma grana de imposto. E ele não está atrelado ao aumento do salário mínimo. Ele tem a sua correção pela base da correção monetária. Então, o governo se recusa a olhar para esse ponto. O Poder Judiciário diz que ele não é um legislador positivo, então ele não pode fazer ou criar leis através de decisões, e isso vai se arrastando. E isso se arrasta e há um prejuízo muito grande, por um detalhe. Além da insegurança jurídica, né? Volto a dizer, está se tributando a base da sociedade brasileira. O que você acha? Essa é uma inversão. Isso deveria ser estudado. Por quê? Porque o medo é colocar dinheiro na mão do povo, o povo sair consumindo e gerar inflação. Eu tenho uma pesquisa que diz exatamente o contrário. Eu tenho uma pesquisa que mostra que ele vai investir na educação, ele vai investir na reforma da casa. De uma forma ou de outra, ele vai buscar alguma coisa que seja benéfica para ele. Sim, mas não vai ser consumos. Não vai ser consumos. Vai ter um consumo maior se você fizer o que foi feito lá em 2014, 15, quando você abriu crédito com juros. Mas e aí de 80 meses. Você liberou aí, o consumo para bens. E aí o que aconteceu? As pessoas se endividaram muito fazendo aquilo ali, né? E aí isso foi ruim. Mas você não tinha um recurso, na realidade, seu, proveniente de você. Na realidade, você ia fazer a captação do recurso para investir em bens patrimoniais. Essa tabela do imposto de renda, ela precisa ser revista. Mas é outro debate que precisa ser um debate construtivo. Ele não pode ser um debate populista, ele tem que ser um debate construtivo, porque da forma como está se tratando... Tem que ser um debate técnico. Até onde se pode fazer, dentro daquilo que é possível, e tentando melhorar a situação, porque da forma como está, não se faz nada, deixa a correção e está se tributando a base da pirâmide social. E aí a gente paga, muitos pagam muito e poucos ganham mais, pagam menos, né? E Luiz, o que você acha mais...
plausível ou mais possível de acontecer de reforma em 2023? Bom, Carla, nós vamos ter uma reforma que não é uma reforma que nos atenda. A sociedade. Eu volto a dizer, a sociedade quer redução de tributo e simplificação. Tem proposta de reforma na pauta aí que vai ter uma... O que tem de proposta? Olha, não, gente, ele trouxe um monte de coisa pra gente. Eu quero que ele cite, pelo menos. Não vou entrar em detalhes. Em cada um, mas... Não vou entrar em detalhes porque nós não temos tempo. Tá. Mas o mais importante é saber que tem um período de transição dentro de uma das reformas de praticamente 10 anos. Nós vamos ter a convivência com 2 sistemas. Isso é inadmissível. Então, nós temos hoje que discutir uma proposta de reforma tributária. Mas vamos discutir uma proposta de reforma tributária construtiva? Vamos buscar o que é melhor para todos? Mas discutir com 500 é difícil, né? Mas você não... Qual discussão você conhece que entre 500 pessoas sai algum resultado positivo? Mas ali estão representantes da sociedade. Então, nós precisamos abrir um debate, técnica, né? Abrir uma discussão construtiva, para que você possa chegar ao possível. Não se convidam pessoas técnicas que apresentem uma proposta para aquele colegiado, comissão? São. Você cria aí comitê, você cria grupos, você cria sim, eles fazem, mas não é o que o governo quer, não é o que o poder público quer. Nós temos que fazer o que é possível. Monta, mas não leva à frente. Mas tem que levar aí a tendência, as vontades do cidadão, o que o cidadão almeja. Não é só o que o governo quer. Mas, infelizmente, nós vivemos num país que tem um problema fiscal muito grande. E você tem que arrecadar, você tem que gerir, você tem que administrar. Então, nós temos esse cabo de guerra, mas eu acredito, Carla, que com um debate construtivo, não é polarização, um debate construtivo, a gente possa avançar. Mas as propostas que estão na mesa, elas não são propostas que vão ser aprovadas, porque elas estão mexendo com a federação, elas estão botando o dedo no ICMS e no ISS. E todo governador, mas eles podem negociar para isso sair, né? E vai ficar o resto. Todo senador sonha um dia ser governador, todo deputado federal sonha um dia ser governador. E as bases não vão aceitar ingerências dentro dos estados. Eles podem tirar e deixar o resto. Bom, aí vai ter que sentar para conversar. Não do jeito que está. As propostas que estão aí na pauta, na mesa, elas são propostas que são construídas para não ter reforma. Volto a dizer, time que está ganhando não se mexe. Entendi. E o que você acha que vai ter parcelamento? É uma tendência. Eu acredito que o parcelamento ele já passou da hora de ter. Eu, embora não goste de parcelamento, acho que o parcelamento... Não, contadores não me entendam mal. Eu particularmente acho que o parcelamento é injusto. Parcelamento estruturado. O parcelamento é uma cultura ruim, mas em função de pandemia... Essa palavra já está até enjoada de se falar, mas infelizmente nós temos essa... Foi 2021, também 23 agora, né? Nós temos essa realidade. Muitas empresas estão realmente precisando de um parcelamento. Eu não gosto. Eu acho que o parcelamento não gera cultura do pagamento de tributo, do dever fundamental de pagar tributos. Ele não ajuda, ele não gera cultura do bom pagador. Então eu fico sempre esperando um parcelamento. E fica rodando e pedalando. Mas, se você está parcelando algo, é que você recebeu. Então você teve receita. Mas... Se você teve receita, o tributo ele deveria fazer parte do seu markup ali para poder você continuar. O problema é que a última coisa que o cara quer pagar, ele paga tudo. E ele falou assim, ele paga, deixa o tributo para depois. É um erro, mas infelizmente a cultura de não pagar tributo, ela vem associada ao retorno. Não existe o retorno, então eu não pago. Luiz, vou te fazer mais uma pergunta de um agente do caos. Não é contra você mesmo, mas assim, a gente está com uma instabilidade muito grande no judiciário, né? E a gente tem tido decisões, então quer dizer, decide uma coisa, aí os tribunais decidem uma coisa, vai a instância máxima decide, daqui a pouco volta a decisão que já foi decidida, né? E aí essas como é que vocês falam? Reformulações não esqueci a palavra agora que o jurídico usa.
as decisões, tipo assim, só são daqui pra frente ou pra trás não, eu esqueci como é que vocês chamam isso, porque a pessoa entrou, né? Quem entrou, quem não entra mais, e aí não perde o direito daquilo que foi ali aprovado. Além de, por exemplo, você aprovou lá que o ICMS sai da base, aí daqui a pouco volta, não, sai da base ou não sai? Não, agora tem entendimento que não. Como é que fica o mercado empresarial com isso? Porque você tem um advogado, normalmente toda empresa de médio e até hoje de pequeno porte tem advogados que cada vez mais a fase administrativa está sendo mais relevante e mais valorizada, ou seja, eu tenho aquela pessoa que me aconselha preventivamente, que me estrutura a consultoria, que eu acho ótimo e sou defensora disso. Eu acho que o advogado e o contador numa empresa, ele tem que ter esse papel, né? Advogados e contadores consultivos. Então você tem agora hoje um jurídico que te dá consultoria, que te fala, olha, eu acho que se você for por esse caminho, ok, vai dar tudo certo, estamos na linha certa. Daqui a pouco vem alguém e fala, não, beleza, é assim, não, agora não é mais não. Carla, o que você está expressando é o que a gente chama de insegurança jurídica. O Brasil adotou, nós somos do civil law, ou seja, o que está na lei. Mas nós adotamos também o common law, ou seja, o precedente, o que foi decidido. Só que nós pegamos o ruim dos dois, nós pegamos os dois mundos, o lado ruim dos dois mundos. Então nós precisamos realmente buscar uma forma de garantir segurança jurídica. Você só tem investimento, você só tem isso aí. Condições de atrair investimento se você garante segurança jurídica. Um dos pontos hoje dentro de qualquer análise de risco para você empreender, para você investir em determinadas regiões, é a análise inclusive de segurança jurídica, seja ela vindo do exterior para cá, ou seja, do próprio brasileiro investindo dentro do território brasileiro. Ele vai olhar qual o tribunal que garante mais segurança jurídica, qual é o tribunal. E essas marcações, essas informações estão todas disponíveis dentro do Conselho Nacional de Justiça, também, através do CNJ, inúmeros. Então nós temos essas informações. E hoje isso é uma realidade. O investidor ele vai procurar saber se na região o tribunal está julgando, se o tribunal está bem posicionado dentro da categoria dele de grande, pequeno, de médio ou pequeno porte. Tem estabilidade. Eles vão buscar isso tudo. Então, nós temos efetivamente que verificar essa situação. O Brasil precisa de segurança jurídica. E isso tem que ser buscado a qualquer preço, a qualquer forma, porque nós temos que garantir segurança jurídica. Eu quero saber qual é a regra do jogo. O empreendedor quer saber qual é a regra do jogo. O próprio advogado quer saber qual é a regra do jogo. Porra, é foda, né? Você trabalha a regra do jogo, daqui a pouco o juiz fala, opa, ó, mudou a penalidade máxima, né? Essa não Isso é o seguinte, não é culpa, inclusive, do próprio judiciário, porque o judiciário ele não dá mais conta desse litígio. O Brasil, ele está em litígio. É porque não é claro, Luiz. E você precisa de segurança jurídica. Então, nós temos regras jurídicas que garantem súmula vinculante, processo repetitivo dentro do STJ, repercussão geral dentro do Supremo, mas precisa ser garantido que a primeira instância, a segunda instância, irá cumprir essas decisões. Bom, Luiz, aqui para nós porque se nós buscamos tem que garantir que as demais cumpram, porque se nós buscamos parte do sistema do common law, ou seja, dos precedentes, então nós temos que garantir, isso foi a decisão do Supremo numa repercussão geral, isso foi uma decisão do STJ no processo repetitivo. Então, se essa decisão se encaixa dentro dessa discussão que você iniciou, você tem que seguir ela. Mas infelizmente isso ainda não está sendo seguido. Os tribunais superiores reclamam muito, o Conselho Nacional de Justiça já baixou orientação nesse sentido, mas isso é cultura. Nós temos que criar essa cultura, nós temos que mostrar que isso é importante para o empreendedor, isso é importante para quem vai investir no Brasil. Ou mesmo o nacional, o próprio brasileiro investindo. Nós precisamos de regras e regras claras, nós precisamos de saber qual é a regra do jogo. Até quando a regra é clara, os órgãos que têm que cumprir não cumprem. Por exemplo, saiu uma decisão ano retrasado, acho, sobre TBI.
da incidência do ITBI, né? E aí, eu não posso falar a prefeitura, mas tive uma reunião com o secretário da Fazenda e falei, olha, a maioria dos processos na Câmara de Recursos Fiscais estão indeferindo, mas tem adesão da STF que já disse isso e isso. Não, mas tem que sair primeiro o acórdão. Eles estavam esperando aí, uma decisão. Tem que sair o acordo. Não, mas já saiu a decisão. Não, mas a gente está esperando o acordo porque o acordo vai esclarecer melhor a coisa. Inclusive, ó... O acordo do órgão administrativo ou do Tribunal Superior? Do Tribunal Superior. Porque o Tribunal Superior decidiu, saiu bonitinho, incide sobre tal coisa, não pode fazer isso. Aí, o que aconteceu? As pessoas físicas e jurídicas começaram a falar, ó, não vou pagar porque saiu a decisão, né? Claro, é um dos tributos que mais incomoda hoje, que é a questão do ITBI. Mas em parte eles estão com razão, porque aí, você precisa da publicação do acordo para poder saber. Não, aí beleza, aí sai o acordo. Aí, não, mas tudo bem, e agora? Você vai mudar agora quando? Tem que mudar a lei, o decreto, sei lá, o que você tem que alterar agora. Não, mas aí agora, olha só, teve eleição, aí agora a gente tem que esperar, né? Então o secretário saiu, vai entrar outro, aí saiu de novo, vai entrar outro, a gente precisa esperar e continua indeferindo. Aí você tem um conselho de recurso fiscal, tanto municipal quanto estadual, que a maioria é do próprio governo. É difícil, né? Os órgãos julgadores administrativos, eles poderiam colaborar muito, mas... a mediação aqui, a nossa poderia acabar ali, né? Para que gerar um custo para o município? Basta decidir de forma técnica. Fundamentos políticos e fundamentos econômicos em detrimento do jurídico não colabora. E essa, infelizmente... econômico e político só prejudica e gera custo para ambos, para o contribuinte e para o órgão. Infelizmente, quando você decide de forma política ou econômica em detrimento do jurídico, que é a regra, você está gerando insegurança jurídica. E custo, né? Sim, mas a insegurança jurídica é tudo. É custo para a empresa ou para a pessoa física que vai contratar um advogado, vai entrar na justiça, aí é custo para o órgão que tem a questão da sucumbência, aí depois ele começa a negociar. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu assumi o cargo de conselheiro do CNJ, eu era um julgador, mas julgava as matérias de competência do Conselho Nacional de Justiça. E quando eu entrei, que eu tomei posse, eu entrei no gabinete, eu disse para os meus colaboradores, olha, a partir de hoje, as regras, as decisões são as decisões que já são do Conselho Nacional de Justiça. Aí me respondeu assim, mas conselheiro, você não vai querer decidir? Eu falei, não, eu vou decidir. Agora, desde que não seja algo teratológico, nós vamos julgar com a jurisprudência da casa. Vamos garantir. Você já tem uma matéria que já foi julgada, já foi estudada. Para que eu vou mudar aquilo? Não sei que seja uma coisa muito absurda. Pois é, e com isso eu consegui sair do Conselho Nacional de Justiça com 34 processos pedindo pauta para julgamento e 7 que eu não consegui instruir, porque não deu tempo de instruir. O resto eu julguei tudo. E julguei dentro da jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça. Os processos do CNJ são dos tribunais? Não. É matéria de competência do CNJ, é administrativo, financeiro e correcional, mas tudo administrativo. Tudo administrativo, né? Luiz, eles estão comentando um assunto também espinhoso, que não tem a ver com a reforma tributária, mas vou te perguntar. Os cartórios. Né? Eu vi uma reportagem a semana passada sobre a questão dos valores, né, dos cartórios e tal, que também volta lá de novo para o judiciário, né? Então, na realidade, a justiça define, parte desse valor vai para o tribunal, né? E aí cartório que você diz, cartórios extrajudiciais. Cartórios extrajudiciais, os notoriais, né? Então há um questionamento muito grande em cima dessas taxas. Agora, por exemplo, o cartório vai fazer carteira de identidade. Então, os cartórios também estão buscando muito maior volume de arrecadação, informatização, toda essa questão. Por quê? Porque há um interesse deles, né? Em também fazer as coisas andarem. E a gente sabe que no Brasil é moroso, ainda é moroso a questão cartorial, notarial. Porque eu vou entrar lá no cartório, eu quero dar entrada numa escritura, 30 dias. Cartório bom, né, rápido, 30 dias. Eu quero fazer um determinado procedimento. Tem prazos menores. Tem. Bom, tem. Então, eles têm questionado também essa questão dessa... Isso, na minha opinião, é muito simples, Carla. A partir do momento que eu tenho retorno do cartório, não importa quanto. Porque o que o cartório garante? Ele te garante segurança.
Se a gente não confia um no outro, com uma assinatura, com o aval do Papa, quem é que vai garantir? É o que está registrado. Então, isso para mim é muito simples. Eu vivi muito essa discussão de problemas dos cartórios dentro do Conselho Nacional de Justiça. Eu posso te garantir que a maioria trabalha certo, a maioria trabalha bem. Os que não trabalhavam bem porque ainda não estavam informatizados, mas hoje a situação mudou bastante e a taxa, o que cobrar, tem algumas, vamos dizer, algumas distorções, mas isso não de um estado para o outro. Isso não é difícil de se resolver, por conta, inclusive, de tabelas que não foram corrigidas, muito próximo à questão da tabela do imposto de renda. Mas isso é uma questão de tempo de se resolver. Mas a partir a partir do momento que o cartório está prestando um bom serviço, está entregando, está garantindo a segurança, ele está registrando, está entregando de volta em prazos menores do que 30 dias. Eu acho que o Brasil evoluiu muito em termos de junta e cartório. Prestação de serviço para retorno para a sociedade. Bastante. Evoluiu demais. Isso pode melhorar mais. É a mesma coisa de uma reforma tributária. Eu tenho prazer de pagar tributo porque eu estou tendo retorno. Eu não gosto de pagar tributo porque eu não tenho retorno. Essa é uma cultura que a gente tem que mudar. Mas mudar como? Tem que ter retorno. A gente comentou um pouquinho antes a questão dos combustíveis. O que você acha que o governo atual vai fazer? Porque primeiro ele falou que ia tirar, depois falou que ia voltar. A tendência do governo, pelo menos nesse momento, é o que estão sinalizando, de que vão manter a redução desses valores. Mas os estados estão sofrendo. Paraná já aumentou a tributação. E isso é uma tendência dos estados. Eles dependem do ICMS. E a arrecadação dos estados hoje, Carla, praticamente é em cima de insumos, energia e combustível. Se você reduz esses dois insumos, que são insumos de primeira linha, são insumos importantíssimos para o comércio, para a indústria, para você como cidadão, logística, o que quer que seja, você vai ter perda de arrecadação. Só que você imagina, o governo federal fazendo a redução, ele está alterando e está mexendo no Pacto Federativo. E os estados precisam disso. Então, Você falou um negócio que eu lembrei de outro aqui. Eu fico muito preocupado com isso, porque estão, de uma forma ou de outra, quebrando o Pacto Federativo. É uma cláusula pétrea. E é ruim, né? Não, isso é horrível, porque você, de uma forma ou de outra, você está tendo ingerência em cima dos tributos de um estado. Entendeu? Em especial o principal, o ICMS. Você deveria ter liberdade para poder... Por isso que não vejo reforma tributária do jeito que está posto. Entendi. Está mexendo no ICMS, está mexendo com ISS. Isso, você como consultor, né, que você advoga, tem várias linhas aí de trabalho, de estudo, antigas, atuais, né, e futuras com certeza. O que você sugere para as empresas, né, que estão nos ouvindo, nos vendo ou vão nos ver e nos ouvir, o que eles podem fazer neste momento onde a gente tem uma transição de governo, como qualquer governo, não importa se é A ou B, mas como a gente sai de governos estaduais, a gente teve uma transição de governo estadual e agora está no mesmo momento a transição de governo federal. O que você sugere para as empresas, né? Poderia ser de uma forma muito simples, contrate um bom contador, um bom advogado. Ser assim, mas o que você sugere para o dever de casa? Não, as empresas estão certamente sentadas à mesa e fazendo todo o seu planejamento. Isso é fundamental, é importante, e verificar as tendências. O problema todo, cara, é que com essa insegurança que nós temos, o empreendedor, o empresário, o tempo dele... Ele olha ali, né? Ele não pode planejar com 5 anos. O tempo dele está aqui na ponta do nariz dele. Isso... Ele está olhando ali, firme. Você montou um planejamento. Chega no meio no início ainda do planejamento, pode ser alterado. Pode ser tudo alterado. E isso pode ir num ponto que você falou, né? Eu estou trabalhando, eu vi uma linha, estou vendo a tendência, estou estudando, estou acompanhando, mas eu não sei os bastidores, porque eu estou aqui recebendo notícia, estou lendo valor econômico, você faz um planejamento. Se a partir do momento que você criou o planejamento, você juntou toda a equipe, montou o planejamento da empresa para o ano, no meio do caminho essa regra pode mudar toda, e isso gera uma insegurança muito grande. E de repente um prejuízo, né? Porque de repente você está trabalhando com novos investimentos, projeções. A área que eu trabalho, Luiz, que você sabe que é construção civil, muita gente segurou o lançamento.
que estava pronto para poder fazer e aguardando. Por quê? Porque como é uma atividade de longo prazo, que você começa a produzir o bem hoje, você vai entregar daqui a 3 anos, você tem um planejamento tem que ser bem feito, para que você consiga entregar o bem. Eu sempre falo, imóvel é sonho, né? Então você está mexendo com N pessoas naquele ciclo. Eu sempre falo isso. Até porque eu só trabalho com esse mercado mais nenhum. Então eu sempre falo, é sonho. Então você tem que ter muita responsabilidade para entregar aquilo para a pessoa e você emprega muita gente. E isso é uma cadeia muito grande de pessoas dependendo de você. Então a empresa, o setor, ele deu meio que ele aqueceu muito depois, os imóveis valorizaram demais. Acabou de sair agora, semana passada, que no Espírito Santo, por exemplo, a gente está aí com o valor de metro quadrado em Vitória especificamente, maior que alguns locais de São Paulo, por exemplo. Pode ser tendência, pode ser a lei máxima da economia, oferta e demanda. Entendeu? E aí agora as empresas falam, não, calma, vamos esperar pelo menos o início do ano pra gente lançar com o pé no chão, né? Então, por isso que eu te perguntei, o empresário que tá assim, vem investindo, aí ele tá agora nessa expectativa, como na área tributária, que é uma área relevante para as empresas, principalmente previdenciária, inclusive, né? Que é o que eu sempre falo, que o imposto federal, apesar de muitos dizerem o contrário, não é o maior impacto dentro das empresas. Eu, como contadora, eu posso afirmar que não é. Eu pago muito imposto. Não, você não paga, filho. O seu problema não é esse, né? O seu problema é outro, e que você não está enxergando, entendeu? Ele fala, o cara pagar 6% de imposto sobre o que ele recebe. Isso não é muito. Ele paga muito menos que eu, do que você. Muito menos. Então, esse não é o nosso problema. Então, o que eu sempre analiso, eu acho que a gente tem que ter cautela, mas não também fazer uma retração geral no mercado, porque senão você não sabe, você tem que acompanhar, né, Luiz? Você como advogado, as empresas, a maioria delas tem consultoria hoje, ou não. O que você acha que as empresas têm que fazer em relação à parte jurídica dela? Porque a gente tem hoje, que está muito em alta, o jurídico empresarial, que eu nunca vi uma coisa virou na moda, né? Hold, sucessão, blá, 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 que tá o pessoal tudo polvorosa, fazendo um monte de coisa. E a parte administrativa, que ela é muito importante, vem crescendo. Eu tenho visto nos meus clientes, por exemplo, clientes de colegas contadores, como ela vem crescendo dentro das empresas. A preventiva que eu falei agorinha, que você comentou, a consultoria, né? Que é a consultoria preventiva, né? O advogado consultor. E a parte tributária. Você, na sua posição hoje, o que você indica para quem está te vendo ali, que a pessoa deva fazer para 2023, pelo menos nesse início, esses primeiros 180 dias? Cada um sabe onde o calo aperta. Empreender é risco. Risco remunera o capital. Mas não adianta ter medo. Tem que aguardar. O governo está começando. Então nós temos que esperar o governo se acertar, acenar, né? O governo ajustar. Sentar na cadeira. Não, tomar pé de tudo e começar a gerir, começar a administrar e olhar para o país. Nós precisamos criar empregos. E eu acredito que qualquer governo quer criar emprego. Então é uma questão de dar tempo. Vamos esperar. Agora, certamente as empresas, elas estão sentadas na mesa fazendo seus planejamentos. Agora, vamos esperar. Deixa o governo começar a trabalhar. E cada um vai se ajustar dentro daquilo que dá para fazer. Eu só não gostaria de ver inflação. Eu sou da época do overnight. Isso eu não gostaria de ver isso novamente, porque isso tira o poder de compra das pessoas mais necessitadas, entendeu? Eu não quero nem pensar em lucro inflacionário, né? Isso realmente eu acho que ninguém quer, nem o governo quer. Eu acho que a tendência é sempre acertar. Agora, vamos esperar, vamos ter que aguardar o governo. O governo está começando, não tem... Hoje é dia 3, só tem 3 dias. Então, vamos aguardar. 2, né? Domingo, segunda e hoje, né? É aquela história, quem tem medo não sai da cama. Então, vamos aguardar e vamos fazer os planejamentos, vamos contratar os bons contadores. Os bons advogados. Para estarem do lado e sempre no consultivo, porque é melhor você trabalhar no consultivo. Não existe mais espaço para aquele... Do negócio do passado, né? O negócio pelo negócio. Deu errado, contrata o advogado. Não existe mais espaço para isso, especialmente na matéria tributária. O contador sabe bem disso.
Luiz, muito obrigada por você estar aqui com a gente, né, no nosso Taço Conta, né, falando um pouco da sua, não só da sua opinião sobre a reforma. Acho muito salutar você falar que tem que ser uma questão técnica, né, tem que passar por um estudo e uma discussão mais aprofundada, e pelo que eu entendi, você considera que quando você muda, você tá a sua caixinha é essa. Se você quer mexer na caixinha do outro, é que você não quer, na realidade, mexer nem na sua. Então, entendi perfeitamente, vocês também entenderam, né? E fica a dica que o Luiz falou, ó, planejamento, né? A gente acabou de entrar num governo novo e a gente tem que sempre pensar, independente de qual governo, né, a pessoa assumiu, ela tem que ter o tempo, né, para conhecer o que ela vai fazer, até para entender o que ela vai fazer. Porque a gente estava em campanha e a janela é agora. O governo tem, vamos lá, 1 ano e meio, 2 anos no máximo para fazer todas as propostas. Sim, porque depois já está em campanha. Depois vira campanha. Aí, depois já vira campanha. Eu costumo dizer 2 anos, 2 anos e meio. Então, esses primeiros 180 dias, pessoal, que a gente estava comentando aqui, são realmente de observação, né? De você trabalhar com cautela, como o Luiz comentou, a gente observar, analisar, estudar, ter bons consultores do seu lado para poder te orientar, porque eu digo também que o empresário, ele tem uma obrigação, que é manter a empresa dele. Então, deixa o trabalho do advogado para o advogado, do contador para o contador. E vai empreender, vai trabalhar, vamos ajudar o Brasil. Acho que a gente tem que criar empregos, a gente tem que gerar empregos. Essa, dentre todas, é uma das maiores formas de você garantir o princípio da dignidade da pessoa humana, é garantir emprego. Garantir emprego gerando uma riqueza igualitária. Luiz, obrigada por você estar aqui com a gente no Taço Conta. Eu gostaria só de fazer aqui uma última colocação, Carla. Pode fazer. Porque eu vejo o país com todas as oportunidades. A janela de oportunidade desse país é agora. E eu vou fechar essa minha participação citando Winston Churchill. Winston Churchill, que todos nós devemos muito por ter lutado contra a barbárie. Ele, em 1946, ele já não era mais primeiro-ministro da Inglaterra, e ele fez um discurso à Inglaterra, à nação, e uma nação totalmente destruída por conta da Segunda Guerra Mundial. E ele disse, em síntese, que devemos unir esforços de milhões de homens e mulheres para, praticando a simplicidade, chegarmos à felicidade. Então eu acredito muito e empenho todo o meu otimismo, toda a minha vontade de ver esse país crescer, e tomara a Deus que o governo caminhe bem, até porque ninguém quer errar, todo mundo quer acertar. Entendeu? Então são 3 dias só, deixa o governo trabalhar. Eu acredito que pensar mal ou você querer o mal... A palavra tem força, né? Esse ditado que as nossas mães falam, a palavra tem força. De qualquer forma que você pensar negativo, você está pensando mal contra o seu país. Então nós temos que... Tem que dar certo, né? Nós temos que pensar positivamente, vai dar certo. Entendeu? Não importa se o governo é A ou o governo é B, a gente tem que torcer para que dê certo. E para isso nós temos que trabalhar. Com certeza, Luiz. Mais uma vez, muito obrigada. Gente, curta as nossas redes sociais, né? Que a gente já comentou, TikTok, Instagram, Facebook. Já também o Luiz vai estar lá na SDP TV, que vocês vão poder assistir ele. E a gente vai trazer ele de novo aqui, porque acho que ele tem muita coisa para falar pra gente. LGPD, que é uma área que ele domina também. Mediação e arbitragem, quero ver se você pode dar um pulinho aqui pra gente falar um pouco sobre isso. As pessoas têm medo, são descrentes desse processo. Eu acho que... Tributação no mercado digital, porque não adianta tá tributando o seu Zezinho ali na quitanda vendendo banana e o mercado digital solto. Nós temos que fazer uma reforma tributária não analógica. Isso é um outro tema que precisa estar na discussão. Pauta, né? Tá começando, já estão falando alguma coisa. Essa questão de moeda também digital. Olha quanta coisa a gente tem para falar aqui, né? Então a gente tem uma gama, pessoal, de conhecimento para passar para vocês, de pessoas que estudam, são, né, estudiosos aí da área. E a gente aí espera que vocês curtam as nossas redes, deixem seus comentários, e a gente volta com mais podcast aqui no Taço Conta. Até já, gente.